Doutrina social da Igreja. Amigos e amigas, com grande alegria recebi o convite para conversar com vocês sobre a doutrina social da Igreja. E aí eu me recordei de irmã Faustina. Ela dizia que, da sua experiência espiritual com Cristo, que ouviu dele: eu sou o amor e a misericórdia em pessoa. Não há miséria que possa superar a minha misericórdia. Está lá no seu diário. E o Papa Francisco, olhando essa mensagem, falou para nós que a misericórdia não abandona quem fica para trás. Ele nos disse isso no segundo domingo da Páscoa. É interessante percebermos aí que a doutrina social da Igreja tem a ver com querigma. E o querigma, o Papa Francisco vai dizer no Evangelho Gáudio, ele possui um conteúdo inevitavelmente social. No próprio coração do Evangelho aparece a vida comunitária e o compromisso com os outros. O conteúdo primeiro do anúncio tem repercussão moral imediata, cujo centro é a caridade. Então, o que é o ensino social da Igreja? O que é a doutrina social? Hoje se percebe, com João Paulo II, que escreveu a Solicitude dos Reis Sociais, quer dizer, a preocupação com as coisas sociais, com o social, ele vai dizer que é correto dizermos ensino social. Por quê? Porque justamente vai compreender uma teologia e teologia moral. A teologia que de fato vai falar do comportamento humano no campo social. E vai nos fazer refletir sobre as relações econômicas, políticas e sociais. É trabalhar para formular de maneira cuidadosa uma reflexão atenta sobre as complexas realidades da existência humana, na sociedade, no contexto internacional, à luz da fé e da tradição da Igreja. Quais são os temas, meus amigos, que a doutrina social vai nos apresentar? Quais são os princípios? Justamente a pessoa humana, sua dignidade, seus direitos, a família, sua vocação, seus direitos, a vida social, a promoção da paz, a reflexão sobre o sistema econômico e a iniciativa privada, o papel do Estado, o trabalho humano, a comunidade política e o bem comum e sua promoção. O desenvolvimento integral, por isso mesmo, de cada pessoa e dos povos, o primado da justiça e da paz. De forma sistemática, qual foi o Papa que falou disso? Justamente foi o Papa Leão XIII. Naquela época, onde ele escreveu a Rerum Novarum, quer dizer, as coisas novas, o mundo estava passando por uma grande evolução ou revolução, chamada Revolução Industrial. E a 15 de maio de 1891, ele escreveu esse documento que abriu toda a história do que nós dizemos pensamento social da Igreja. É claro que desde o tempo de Jesus foi ele que começou isso, quando multiplicou os pães, quando inseriu os marginalizados, quando valorizou a mulher, a criança, quando cuidou dos doentes. Isso era obra do amor de Deus, obra da sensibilidade do Pai, que nos chama a sair do egoísmo, a sair do pecado. E o Papa então percebia e refletia sobre a situação dos operários de sua época, na Revolução Industrial e a sociedade democrática no final do século XIX. Esse documento renovado vai ser a carta magna da doutrina social da Igreja. Ele então vai com isso abrir um tempo de graças para a nossa reflexão de fé. Ele apoiará assim o direito dos mais fracos e dos trabalhadores de se organizar em sindicato e defender o salário. Imagine que eram horas e horas de trabalho, 16 horas, e também as crianças eram bastante exploradas. Ele então vai refletir com profundidade sobre o socialismo marxista e vai ver que o ser humano precisa também ter direito à propriedade privada. Então, como enfrentar esses temas tão complexos de leitura da sociedade, onde se abusava também da propriedade privada? Como fazer com que a indústria, o comércio, possa beneficiar as pessoas? Como fazer com que o Estado possa ser, de fato, aquele que proporciona o bem comum? Pio XI
seguindo a tradição do primeiro Papa escrever sobre as questões sociais de maneira sistemática, ele vai falar da reconstrução da ordem social, escrevendo o 40º ano, isto é, 40 anos depois da Era Novara. Ele então está num tempo muito difícil, contexto de guerra, contexto da crise de 1929, ele vai se posicionar sobre a relação entre economia, ética e ordem social. Considerava ser um erro julgar a ordem econômica e a moral alheias entre si. Há uma conexão profunda. Estava em jogo, então, na época, a regulamentação da atividade econômica, atendendo não só os interesses do indivíduo, mas também do bem comum. Uma outra figura muito importante foi o Papa Pio XII. Ele escreveu fez uma raio de mensagem, onde na fé de Pentecostes, nos 50 anos da Era Novara, qual era o objetivo dele? Ele queria chamar a atenção do mundo católico sobre o acontecimento digno de ser gravado com letras de ouro na vida da igreja, isto é, a publicação da Era Novara. Ele dizia que a igreja tem uma contribuição a dar à sociedade. A experiência prova que sua inserção no meio dos povos sempre foi positivo. O ser cristão leva as pessoas a melhorar e a estruturar as condições de vida de forma humana, evangélica. A presença da igreja é conhecida com o renascimento e a ressurreição de cada pessoa, e assim reconhece o desenvolvimento de algum dos povos e felicita, então, a sensibilidade de ajudar aqueles necessitados por parte daqueles que estão numa situação de desenvolvimento. O Papa João XXIII, chamado Papa Bom, eleito já com 80 anos praticamente para ser Papa, mas tinha uma grande experiência. Ele havia sido núncio em Paris, em vários lugares complexos, tinha visto o relacionamento de várias culturas. Ele então, nos 60 anos da Era Novara, ele vai apresentar um documento afirmativo, propositivo, ecumênico, dialógico. E usou inclusive a expressão socialização para falar da dimensão comunitária, para expressar o que seria o bem comum. Imagine, ele já vai falar do papel da mulher e vai refletir sobre o personalismo comunitário. Inclusive, ele vai falar de um método, o método ver, julgar e agir. É um grande momento do pensamento da igreja. Ele está atento a tudo aquilo que está acontecendo no mundo científico, técnico e econômico. Vai reconhecer a descoberta da energia nuclear, suas aplicações para fins bélicos e para fins pacíficos, as possibilidades limitadas abertas pela química, os produtos sintéticos, a difusão da automatização e da automação no setor industrial e dos serviços de utilidade geral. Vai reconhecer a modernização do setor agrícola e também da comunicação com o rádio e a televisão, que já vai chegar. Interessante como esse Papa está atento ao mundo moderno e ele vai então procurar tocar as feridas da sua época, a desigualdade social. O Papa Francisco, nesse tempo de pandemia, tem nos chamado a atenção, só para atualizar, que temos dois grandes problemas para o pós-pandemia. Superação justamente do coronavírus, da Covid-19, mas de modo particular desigualdade social. Isso é um problema que ainda temos para encaminhar. E a nossa vida cotidiana vai nos demonstrar isso. Por exemplo, nesse final de mês, estamos comemorando um ano daquele óleo que chegou até nossas praias, chegou às praias de 11 estados praticamente. Quantas pessoas perderam seu emprego porque os mares e os rios foram contaminados, os crustáceos envenenados e ainda hoje não se tomou as providências devidas. Estamos ainda esperando a verdadeira causa. Muitas foram apontadas, mas oficialmente ainda não se foi apresentado. Então são questões que a igreja não pode se eximir, se distanciar. Ela precisa estar atenta, porque a dignidade da pessoa humana é a glória de Deus. Depois nos deparamos com um grande Papa, outro grande, todos são grandes, vieram no seu tempo, no tempo certo, Paulo VI, ele que escreveu a Popular o Progresso, isto é, o progresso dos povos, fala sobre o desenvolvimento das nações. O contexto é muito interessante. Ele, quando começou o Concílio Vaticano II, na década de 60, o Papa era João XXIII. Ele vai sucedê-lo após o primeiro ano, porque o concílio
funcionou praticamente em 4 anos, 62, 63, 64, 65. Era o momento de um grande diálogo com a sociedade. A igreja tinha perdido o seu modo de falar, trabalhar com os operários, dificuldade também de dialogar com a juventude, e esses papas, sobretudo João 23 e Paulo VI, vão recomeçando esse diálogo. O Concílio Vaticano II, dentro dos documentos que escreveu, tem 2 muito importantes. Sobre a igreja, ela se autocompreendendo e vai se definir como em Cristo a luz do mundo, ajudando as pessoas a se reencontrar com o Evangelho. Mas também para o diálogo com os povos, a abertura, ela escreveu também Gaudium et Spes, quer dizer, as alegrias, esperanças, desafio e tristeza do povo são as alegrias, esperanças do discípulo de Cristo. Então a gente vai percebendo esse caminho maravilhoso feito. Naquele documento você vai reconhecer a autonomia das realidades terrestres, quer dizer, há leis da terra, há leis humanas que vão sendo construídas, aferidas, aprofundadas, e a igreja vai dar os critérios, como Paulo VI vai dizer, mas a sociedade humana tem suas regras particulares de condução. E o Evangelho, cara, vai sempre estar iluminando. Mas aí a igreja ela vai sendo desvinculada desse domínio para se ver como a servidora, ajudando as pessoas a serem cada vez mais humanas. E às vezes nos grupos eu chego e pergunto, qual é a diferença entre ser humano e ser humano? Vocês aí poderiam também conversar sobre isso. Qual é a diferença? E ali a gente vai perceber que uma coisa é ontologicamente ser humano, outra coisa é ter atitudes humanas. Então, o Evangelho vai nos humanizando, vai nos tornando irmãos, vai nos fazendo viver na fraternidade. O Papa vai chamar a atenção para uma metodologia nova, não mais partir de declarações doutrinais gerais, para refletir a realidade na perspectiva da vida cristã, desistindo, de uma noção espiritualista da salvação. É preciso juntar o humano ao divino, o divino ao humano. Como dizia Santo Irineu, a glória de Deus é a vida do homem e da mulher, mas a vida do homem e da mulher é contemplar a Deus. Quais são as ideias principais desse documento de Paulo VI? É o diálogo com o mundo. Esse é um eixo fundamental. Atenção e solicitude pastoral em Jesus Cristo. E hoje até numa live que eu participei, refletindo sobre esse ano da questão do óleo, do petróleo no mar, então o assessor dizia que a primeira pastoral que Jesus criou foi a pastoral dos pescadores, de fato com Pedro, Tiago e João. Então a gente deve estar atento para todos os nossos irmãos, desde os funcionários públicos, catadores, material reciclável, desde as pessoas que trabalham no seu escritório, advogado, engenheiro, médico. Todo mundo tem, de fato, um lugar no coração de Deus e como o Casa Forte tem esse papel tão importante de assessorar e de ajudar tantas pessoas, resgatando na sua dignidade, com o trabalho social que tem, vocês sabem mesmo o que significa isso. Paulo VI chamava a atenção como eixo daquele documento para a centralidade da palavra de Deus, o mistério da encarnação. Então Jesus, em nome do Pai, vem até nós para dizer que o Pai não está longe de nós, não está longe da história, Ele está imerso na nossa história. E quando nós sofremos, esse sofrimento chega ao coração de Deus. E Deus acompanha seu Filho à cruz da humanidade. Mas essa cruz há de nos levar à ressurreição, à justiça, à verdade que liberta. A igreja, portanto, terá esse papel importantíssimo de ser no mundo um sinal, um sacramento da vontade de Deus. E aí o Papa vai chamar atenção para o diálogo ecumênico, quer dizer, entre os cristãos, e o diálogo interreligioso, quer dizer, com outras religiões que não são cristãs, que outras matrizes, mas que têm valores evangélicos. Daí o Papa vai dizer uma frase muito bonita, que é o número 22 da Gaudium et Spes, o Concílio Vaticano II vai usar, e Paulo VI vai retomar. O mistério do homem e da mulher só se explica fundamentalmente na pessoa de Jesus Cristo. A gente nunca vai totalmente se compreender, meus irmãos, meus amigos, se não olhar para a pessoa de Cristo. Porque o Pai, quando nos fez, olhou para o seu Filho. Assim, a presença da igreja é uma presença que suscita a convivência propositiva, amorosa, misericordiosa.
Ele nos chama a nos reconhecermos como pessoas humanas e não como inimigos. Daí o compromisso social na pastoral da igreja e a opção pelos pobres, aqueles mais vulneráveis, olhando para eles um potencial, atrás de tanta sujeira dos moradores de rua, dos catadores de materiais recicláveis, a gente tem uma riqueza muito grande. Ali tem um diamante muito precioso. E o Vaticano II fez o pacto das catacumbas, retornando então o gesto de Betânia, a acolhida daquela família a Jesus. Chegamos então a São João Paulo II, que os jovens conhecem e dizem que é o Papa da Juventude, um Papa que teve um tempo de trabalho como pastor da igreja no mundo inteiro, sinal de comunhão muito grande. Ele escreveu vários documentos, mas eu queria chamar a atenção aqui para o Laboris Excessi, quer dizer, trabalhando. Chegamos então ao Papa João Paulo II, um missionário, andou o mundo quase todo, ao Brasil veio 3 vezes, queria uma 4ª vez, mas ele estava muito alquebrado, estava muito cansadinho, então não foi bom. Seria bom para a gente ver ele de qualquer maneira, ele com aquela bengala dele, balançando assim, mas enfim, era um grande ator. São Pedro era aquele espaço do seu grande teatro, sua apresentação, e sempre com a visão mundial ele falava para o seu povo. João Paulo II escreveu muitos documentos, é chamado Papa da Juventude, o Papa da Família, teve muito tempo, 27 anos realmente de magistério, de ministério petrino. Ele então escreveu, dentre tantos documentos, aquele que falava do trabalho labor exense, o trabalhando, trabalhar. E ele vai dizer que o trabalho é a chave da questão social. Qual é o contexto daquele documento que ele escreveu? Justamente um contexto de dificuldade, de crises, de greves, mas ele então vai chamar atenção para que devemos ser uma civilização do amor, naquela perspectiva do Evangelho, da pessoa de Jesus Cristo, que nos chamou das trevas para a luz admirável. Onde Jesus chega, a luz chega. Celebrando Santo Agostinho, ele vai nos dizer que Deus estava nele e ele estava fora de Deus. Deus estava próximo e ele estava distante. Mas ele fez um mergulho em si mesmo. Encontrou uma luz tão forte, tão grande. Ele disse que se deixou iluminar por essa luz. E a luz, ele vai dizer, era aquele que de si disse que era o caminho, a verdade e a vida. O trabalho, então, é tido como uma das características que distingue o homem e a mulher das demais criaturas, cuja atividade é relacionada com a conservação da própria vida. Há uma consciência de que a humanidade se acha no fim de um ciclo civilizatório, que foi caracterizado pelo consumo do carvão e do petróleo, e está para iniciar um novo ciclo, no qual a eletrônica, a automação e seus diversos produtos darão nova cadência às atividades humanas e revolverão profundamente os tipos de condições de trabalho humano. O Papa quis focalizar, meus amigos, do ponto de vista ético, o presente e o futuro do ser humano mediante a consideração direta do trabalho humano. Qual é a sua relação e a importância de construção da sua personalidade por meio do trabalho. Ele vai falar de um trabalho objetivo e outro subjetivo. O trabalho objetivo enquanto mercadoria, técnica, e o trabalho subjetivo enquanto obra da pessoa que se constrói através do seu trabalho. As fontes da dignidade vêm do dado subjetivo e a prioridade do trabalho sobre o capital. Não nos enganemos, o dinheiro poderá nos tornar escravo. E o Papa Francisco vai falar de um mercado, uma economia que mata. Então, essa pandemia veio desmontar muitos sistemas na Terra e estão nos levando a refletir muita coisa. E vai aprofundando essa questão do trabalho, da propriedade, que sempre foi uma relação complexa. Ele, de maneira inspirada, vai dizer que toda propriedade privada carrega consigo uma hipoteca social, não ao capitalismo rígido. Ele vai chamar a atenção para que deve haver um diálogo entre a relação social e o trabalho. Uma relação humana entre o empregador e o empregado, uma relação direta, e ver as consequências do desemprego
e o que se pode se deve fazer para criar, para gerar emprego. Com essa pandemia, muitas pessoas perderam seu emprego e por uma pessoa de cada casa tem 4 ou 5 atrás de si. Então nós sabemos dessas dificuldades, experimentamos bem ou na nossa casa ou com os nossos amigos. O trabalho da mulher ele vai chamar a atenção. Aquilo que Jovem 3 já tinha levantado, ele vai retomar e acrescentar, aprofundar. O trabalho agrícola, sabemos a produção agrícola do Brasil é tão importante, somos um país riquíssimo, grande, mas o povo, a maioria é pobre. A questão dos deficientes, né, ou pessoas com deficiência, porque também eu não tenho a deficiência do andar, do falar, mas eu não sei Libra, então eu sou deficiente em relação a isso. Tem outras dificuldades, outros limites, então a gente não vai dizer desprezando, mas vai dizer reconhecendo pessoas com deficiência. E o trabalho dos migrantes, a gente sabe que no mundo hoje há muitas pessoas migrando, está havendo uma grande migração no mundo inteiro, desde a África à Europa, na Europa dentro de si, mesmo na África dentro de si. E a gente conhece as famosas embarcações lá em Lampedusa, na Itália. E o próprio Papa Francisco esteve lá e celebrou no altar confeccionado com barcas onde pessoas viraram e morreram. O Papa vai chamar a atenção para a espiritualidade do trabalho, cujo binômio é justamente criação e redenção, a participação na Páscoa de Cristo. O trabalho é algo importantíssimo, porque ele ajuda na construção da nossa personalidade. Enfim, chegamos ao Papa Francisco, esse homem sensível. Eu digo que esse homem ele não veio da Argentina, ele veio do céu, bem entendido, né? Não vamos agora falar da relação do futebol Brasil e Argentina, mas temos que reconhecer que aquele país deu um grande servo de Deus para a humanidade inteira. No Evangelho Gáudio, que é seu primeiro documento, e o primeiro documento do Papa é, de certa forma, a sua programação de governo. Ele ali condensa qual é a sua proposta, né? Como João Paulo II escreveu, justamente o Redentor, o homem no começo, então ele vai dizer que o homem, a pessoa humana, é o caminho da igreja. Por isso a preocupação antropológica, mas de modo aprofundadamente teológica, o olhar sobre a pessoa humana. O Papa Francisco vai então nos chamar a atenção dizendo que ninguém pode sentir-se exonerado da preocupação pelos pobres e pela opção pela justiça. Está lá no número 201. É muito importante a gente refletir no grupo sobre isso e ver como a juventude poderá trabalhar nessa dimensão. E ver que, de fato, há muitas pessoas que perderam seus direitos, elas são, de fato, desfiguradas, mas nelas também precisa que a glória de Deus brilhe. A necessidade de resolver as causas estruturais da pobreza, o Papa vai dizer, não podem esperar. Sabemos que antigamente dizia os pobres, hoje a gente diz muitas vezes os empobrecidos, aqueles que são levados a ser pobres. E tem várias categorias, desde os drogados, aqueles desempregados, aqueles mal amados, aqueles que mesmo tendo tantas coisas, mas vivem na solidão. Então a gente é chamado a ampliar essas categorias. Puebla, no seu número 33, já falava de uma categoria da década de 70. Agora a gente precisa também reconstruir essa lista. Daí o Papa vai concluindo dizendo que a dignidade da pessoa humana e o bem comum são questões que deveriam estruturar toda a política econômica. Francisco convocou um grande encontro em Assis sobre uma nova economia, economia de Francisco Santo, né? E aí, devido à pandemia, não aconteceu, mas está na sua agenda. Chegamos a Laudato Si. Esse é o documento social atual de Papa Francisco. E se é dele, é da Igreja Católica. Um documento que está sendo acolhido por pessoas não cristãs, por pessoas que levantam a bandeira justamente da ecologia, mas ele dá um olhar bíblico à terra. Não só um lugar para ser defendido, mas é um lugar onde Deus colocou os seus filhos e suas filhas para habitarem como irmãos. O Papa vai falar então que a carta se insere no magistério social da Igreja, considerando que os problemas atuais requerem um olhar que tenha conta todos os aspectos da crise mundial, propondo que nos detenhamos agora a refletir sobre os diferentes elementos
de uma ecologia integral. Com isso, ele vai buscar fundamento numa filosofia de Jacques Maritain, que bebeu no Evangelho, onde falava justamente o homem integral, da filosofia integral, da teologia integral, olhar a pessoa como um todo, nas suas diversas variantes, nas suas diversas dimensões. A ecologia integral deve nos chamar a conversão. Então, desde o cuidado do trato com o lixo, né, as sobras, o nosso país sobra muita coisa, muito material de construção, os restaurantes sobra muito arroz e carne, é impressionante se a gente for ver, né? Então, deveria estar na mesa de outras pessoas. A gente que às vezes vai comer, o olhar é gordo, né, e a gente avança logo, bota a cor, depois estraga. Eu, como trabalhei com catadores durante um bom tempo, uma vez cheguei no lixão e uma jovem viu um homem recebendo, pegando uma galinha lá no meio do lixo, colocando naquela lata, né, de manteiga grande, cozinhando e comendo. E ela disse para mim, disse, mas padre, tantas vezes eu reclamei a minha mãe que o comer estava frio, mas era limpo, era feito em casa, com o amor dela. E aquele homem comia daquele jeito. Eu disse, eu não vou poder nunca reclamar que minha comida está fria. Então, você que é estudante, você que é filho, você que é adolescente, ou que é adulto, pense um pouco tua vida, o que você poderá estar estragando, poderá estar usando mal, e pense naquele que nada tem, né? É importante a gente ter essa abertura de alma, de espírito, de coração, para abraçar o irmão naquela sua necessidade. A igreja nos chama, amados e amadas, para uma conversão pastoral, conversão familiar, conversão social. A Laudato Si quer nos chamar essa conversão para cuidarmos da fragilidade. Uma vez uma jovem perguntou ao seu professor, ela fazia medicina, disse, por que o senhor escolheu essa profissão? Eu vi esse pensamento anos atrás que ele me impactou. Ele disse, eu escolhi ser médico para cuidar da fragilidade. Então, as pessoas que estão doloridas, estão com dificuldade, até a mulher grávida que está receosa do seu filhinho que está para nascer, o papai que está ao lado, angustiado, a vovó que está esperando com alegria, preparando já os festejos. Então, cuidar da fragilidade. Vamos pensar, quem perto de nós é uma pessoa frágil? Como eu posso acolhê-la? Como eu posso cuidar mais dela com muita atenção? Então, Francisco nos chama para uma solidariedade universal, unir toda a família humana em busca de um desenvolvimento sustentável, né? A poluição está aí, a terra está muito maltratada, os rios falam que existe no oceano quase uma cidade de material, de lixo, que poderia ser reciclável. Então, também nos educar para isso, para salvar a humanidade. O Papa Bento XVI também não fica por fora, escreveu também algo muito importante, ele vai dizer que é preciso que a gente trabalhe para eliminar as causas estruturais das disfunções da economia mundial e corrigir os modelos de crescimento que parecem incapazes de garantir o respeito do meio ambiente. Então, eu concluiria recordando as cartas sociais. Foi uma passagem muito rápida e é isso aqui eu estou vendo como aperitivo para você refletir. Leão XIII escreveu a Rerum Novarum em 1891, Pio XI escreveu o 40º ano em 1931, Pio XII a Mensagem Radofônica em 1941, João XXIII escreveu Mater et Magister, Igreja Mãe e Mestre, em 1961, e Patia in Terris, A Paz na Terra, em 1963. Paulo VI escreveu 2 documentos significativos, foram os doutrinais, etc. As catequeses, escreveu o Popular no Progresso, que a gente comentou um pouco, e a 80ª Advenientes, 80 anos depois da Rerum Novarum. João XXIII escreveu 3 documentos, ou digo melhor, desculpe, o Papa João Paulo II escreveu 3 documentos, devido ao longo tempo que ele passou, escreveu Labora Exerce, que a gente comentou um pouco, solicitude de redes sociais, a preocupação, a solicitação, o cuidado com as questões sociais, centésimos anos, fica claro, né? 100 anos depois da Rerum Novarum. O Papa Bento XVI escreveu Caritas in Veritate. Eu também convido a aprofundar esse documento, é muito interessante, muito rico. E Francisco, com a Laudato Si em 2015. Então, vejo que esse material poderá servir de um pequeno aperitivo, repito, para se fazer uma longa caminhada em meio à doutrina social da Igreja. Então, um grande abraço,
bom trabalho. Deus abençoe todos vocês.